Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Tasmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Yomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gochara Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Gratidão, boa noite a todos oficialmente. Gratidão pela presença. Vamos dando então seguimento ao nosso estudo do livro A Essência da Iluminação. Estamos no capítulo 6, no item 20 das perguntas e respostas, página 92. Então, nós vamos falar nesse momento da nossa natureza relativa, chamada de Swadharma. Sua natureza relativa é chamada de seu Swadharma, a natureza de seu ser. Do que ele é composto e o que ele controla? Ele é composto por diversas constelações de vasanas, chamadas sanskaras. Ele controla seu comportamento, os papéis que você desempenha e a maneira como reage ao mundo. Esse é um termo que é muito também utilizado, vai vir em voga diversas vezes aqui durante o nosso estudo, que é o termo Swadharma, tá? Que é a natureza relativa. Por que se chama de natureza relativa? Porque o Swadharma é aquilo que a gente está desempenhando aqui, as nossas diferentes naturezas que estão em manifestação nessa experiência aqui do nosso Jiva, tá? Então, existe o Dharma, né, que é a natureza, que é fazer o que é certo, né, de acordo com a nossa real natureza. E existe o Swadharma, que é um departamento do Dharma, né, que diz respeito a tudo que está sendo manifestado aqui e agora, nessa experiência, enquanto Jivas, né, enquanto Thaís, enquanto Patrícia, enquanto Igor, enquanto Tiago, enquanto essa manifestação do aqui e agora, tá? O Swadharma, ele vai mudando de acordo com os papéis que a gente vai colecionando na vida. Então, para vocês terem uma noção, né? Quando a gente nasce, a gente tem o Swadharma de filhos, de indivíduos. E quando a gente cresce, a gente se casa, a gente passa a ter Swadharma de esposa, de marido. Quando a gente se torna pais, né? A gente passa a ter o Swadharma de pai, de mãe, ou seja, essa natureza relativa que vai se manifestando aqui ao longo do nosso caminho, ok? E ele é composto por essas constelações de vasanas, né? Porque são várias ideias, várias crenças que vão sendo colecionadas a respeito de cada um desses papéis, né? Então, são chamados, esse coletivo de vasana recebe o nome de Sanskara, que é uma coleção mesmo de padrões, né, que a gente vai acumulando. Então, essa coleção se torna um Sanskara, que é tipo uma impressão de um conjunto aí de ideias que ficam assumindo, né, e atuando dentro dessa nossa manifestação aqui enquanto jivas. Então, tudo isso controla o nosso comportamento, e quando a gente vê esses comportamentos repetitivos e no piloto automático, isso é o sanskara, né? Isso é próprio da natureza relativa do ser, ou seja, todo mundo está manifestado aqui enquanto ser humano, tem uma composição mental, né, do corpo físico, inclusive,
que coloca a gente nesse padrão, nessa tendência. Então, quando a gente se vê fazendo coisas repetidas, né, repetindo os mesmos padrões e considerando uma esperança de novos resultados a partir de um mesmo padrão, a gente está fazendo o quê? Simplesmente admitindo e permitindo a ativação e a manifestação dos nossos sanskaras, né? Porque, na realidade, assim, permitir é uma ilusão, porque a gente não permite nada, a gente não controla, tá? Mas a partir do momento que a gente percebe, a gente consegue entender um pouco mais desse mecanismo e ter minimamente uma atuação sobre isso. E isso vai crescendo à medida que a gente vai ampliando essa consciência a respeito do Sanskara e do Vassana. E como a gente viu lá no último encontro, né, que a gente falou sobre Vassana, não sei se foi no penúltimo, não recordo, mas a gente percebeu que... peraí, que deu... deu um eco, né? Parou. E a gente percebeu que o Vassana ele é inerente a essa natureza relativa, né? Não tem jeito da gente viver sem Vassana, porque o Vassana é que tira a gente também do estado de inércia, né? O Vassana é a motivação para a gente fazer algo, quer seja bom, quer seja ruim. Então, o Vassana ele é simplesmente esse start, essa manifestação para direções distintas, né? Para infinitas direções, para onde a gente quiser ir, o Vassana que move a gente, tá? Então, ele é o botão de ação da nossa realidade relativa aqui, da nossa manifestação, da nossa natureza relativa, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre sua Dharma? Quer perguntar? Precisa de algum exemplo complementar? Tá claro para todo mundo? O pessoal tá escondido hoje, hein? Não tô vendo muita gente. Bom, então vamos seguir aqui falando sobre o Dharma. Dharma, ainda na página 92, tá? Para quem chegou agora, página 92, Dharma. O Vassana compulsivo é como um profundo desfiladeiro ou fenda no corpo causal, o inconsciente. A consciência é forçada a seguir esse fluxo. Se mantivermos a metáfora do desfiladeiro, podemos expandir o significado para incluir outro fato importante sobre nós mesmos, o Swadharma. Todos nós existimos na mente de Ishvara como seres conscientes, e dentro dessa designação há seres humanos, e dentro dessa designação há muitos tipos. Cada tipo humano é um ramo de uma árvore do Sansara, a mente de Ishvara, e os papéis que eles desempenham são os galhos. Como mencionado, sua Dharma significa sua natureza relativa, o tipo de pessoa que você é. A astrologia e o enneagrama, o Kim Maya também, né, eu coloco aqui, são tentativas de descrever os vários tipos de pessoas. Não temos qualquer objeção ao que essas ciências mais leves dizem sobre as pessoas, levando em conta que as pessoas são reais. Mas não estamos interessados nos detalhes. Se seu objetivo principal é entender quem você é como pessoa, o Vedanta não é para você porque, embora você tenha um certo tipo de identidade pessoal condicionada, conhecê-la não resolve os problemas existenciais que você encara. Olha só que interessante, né? Então, aqui mesmo, na Arca, a gente tem esse interesse sobre a natureza relativa das pessoas a partir do Kim Maya, do sincronário Maya, né? Então, a maioria das pessoas que chegam aqui, a gente costuma consultar, entender qual é o número do Kim da pessoa. Por que a gente faz isso? Porque
aquilo traz um reflexo de como aquele ser está se manifestando aqui nessa natureza relativa, né? Então, o que é o Kimai? Kimai é basicamente um mapa, né? Uma instrução, uma luz, assim como é o que ele fala aqui, o astrologia, né? E o próprio enneagrama também, que descreve como é que a gente vai fazer a caminhada aqui, né? Como que fica mais fácil a gente fazer essa passagem. Então, é uma luz a respeito disso, mas ainda assim é algo superficial considerando a nossa real natureza, né? Então, todas essas ciências vão falar sempre da nossa natureza relativa, da maneira que nós estamos manifestando, nos manifestando aqui, ok? Então, para o Vedanta, para vocês entenderem, né, as camadas de abordagem, o Vedanta considera essa camada uma camada superficial, porque é da natureza relativa e não é sobre o ser, tá? Então, é que ele diz, se você só está interessado nisso, se você quer aprofundar sobre isso e não quer conhecer o ser, então Vedanta não é para você, porque você vai estar sempre vinculado a uma ordem de realidade relativa, segundo essa metodologia, né, do autoconhecimento do Vedanta, ok? E aí eles acreditam, se você simplesmente desvendar que você é um selo X do Kim, ou se você tem um signo Y, ou se você é o número Z, né, do Enneagrama, isso não vai bastar para você resolver os problemas existenciais que você encara, porque os problemas existenciais não estão no seu corpo sutil, eles vêm do seu corpo causal, que é a sua natureza absoluta, ok? O problema principal que você encara é pensar sobre si mesmo como uma pessoa. Além do mais, sem o conhecimento da consciência na qual a pessoa opera, ele ou ela está sujeito a todo tipo de problemas. Dito isso, se você não sabe qual é a sua natureza relativa, você não terá um comportamento em harmonia com ela e sua mente estará muito perturbada. Com a mente perturbada, você será incapaz de compreender quem você realmente é. Então, precisamos conhecer nosso Swadharma, mas não é esse nosso objetivo. Esse assunto é discutido mais detalhadamente no capítulo 8. No capítulo 8 a gente vai falar só sobre Swadharma, tá? Mas aqui já fica claro de o que ele está dizendo. Conheça essa parte mais superficial, porque você desvendando isso e sabendo caminhar de acordo com isso, em alinhamento com o seu Swadharma, você tende a se livrar desses conflitos maiores existenciais, e isso vai te ajudar a ir ao encontro da sua real natureza, ok? Porque quem não caminha de acordo com sua Dharma acaba se envolvendo em conflitos, em estados, né, mentais muito perturbados e não se qualifica para fazer a busca do ser, da real natureza, tá? Então, 21. Por que é importante seguir seu Swadharma? Porque se você não segui-lo, sua mente estará continuamente agitada. De qualquer forma, um sanskara é o resultado de um efeito aglutinador de diversos vasanas. Então, sempre se lembrem, tá? Sanskara é coletivo de vasana. Eles são responsáveis pelos papéis que representamos e constituem a própria trama de nossas naturezas relativas. Os seres humanos são complexos, diferentemente dos animais. Os animais são programas simples, mais ou menos um agregado de 2 ou 3 vasanas rudimentares. Olha que interessante, né? Eles são programados para comer é um vasana, dormir, que é outro vasana, né? Vasana de sexo e não muito mais. No caso do vasanas de sexo, a maioria é por conta da procriação, né? Falando sobre os animais irracionais. Embora os amantes dos animais projetem todos os tipos de qualidades incríveis neles, macaco é uma palavra que descreve um certo programa com um leque de comportamento bem limitado.
Se eu sou um macaco, nunca me comportarei como um cachorro. Cachorros, gatos e pássaros são outros programas, outros sanskaras. Mantendo a metáfora do vale, eles são como um rio num pequeno vale, alimentado por alguns córregos. Um micróbio é um sanskara também. É um programa muito simples, uma minúscula poça d'água sem qualquer afluentes. Todos esses seres seguem seu Swadharma sem questionar. Eles são verdadeiros à sua natureza. Exceto a gente, né, gente? Todos os outros seres fazem o que precisa ser feito de acordo com as programações, menos o ser humano, que tem aquela partezinha, né, dentro da sua composição chamada livre-arbítrio. Diga, Igor. Esses dias a gente reviu Matrix, né? O filme. Uhum. E muito interessante porque depois de, sei lá, eu vi a primeira vez quando lançou, né? E hoje a gente assiste o filme, é muito bizarro como você vê muito Vedanta no filme. É absurdo, Thaís. Toda essa parte a parte do capítulo 20, do capítulo 6 aqui, dessa parte da questão 21, é muito presente no filme quando ele começa a explicar sobre as programações, que da trilogia, o segundo filme, eu acho que é o que gera mais dúvida na cabeça das pessoas, né? Uhum. E é interessante, assim, até para o pessoal que está ouvindo, rever o filme, porque agora a gente consegue entender o filme de uma outra maneira e ter uma outra ótica de visão por conta dessas associações que o livro faz para a nossa vida. Então, é muito bizarro isso. É muito bizarro. Eu já tinha percebido algumas coisas para trás e agora me veio muito o filme. Eu falei, não, eu preciso falar, eu preciso falar. Sim. Então, a gente reviu o filme depois da Ayahuasca, né? E eu não lembro de ter revisto depois do Vedanta, mas já com o conceito de expansão de consciência, a gente já tem outra visão do filme, né? Porque é basicamente um processo de expansão de consciência que o Neil passa, né? Mas com Isso. certeza tem tudo a ver mesmo. Quando a gente fala de programações, isso é muito presente no filme, né? É É basicamente. legal, é legal, desculpa, Thaís, porque assim, na hora que ele encontra com o criador, né? O criador ele explica muito isso que a gente está vendo agora, Uhum. sobre cada programa, sobre como é cada um, sobre de que jeito que cada um é influenciado e é feito para agir dentro da Matrix. Sim. Então nossa, é muito Vedanta. Então, porque Matrix é Maia, né? É essa projeção É, mesmo. Interessante, ó, já fica o convite para a galera que sentir aí de reassistir Matrix, ou assistir para quem nunca assistiu, né? Que tem gente que nunca viu. Legal, verdade. muito bom. Então vamos lá. Os seres humanos são um programa singular, né? Então, falando sobre todas essas outras criaturas, né? Então, agora olhando o ser humano. É singular, porque na verdade somos apenas animais com a habilidade de pensar. Nos termos da nossa metáfora, somos grandes rios, servidos por muitos afluentes importantes, que, por sua vez, são alimentados por córregos menores. O que nos torna tão complexos é o intelecto, a habilidade de pensar e escolher. Isso quer dizer que algo além de vasanas distintos nos condicionam. Outra possibilidade para essa ideia é a seguinte: por que todos os recém-nascidos não se tornam iguais? Um se torna cientista, o outro músico, um terceiro é político, etc. Parece haver alguma força mais profunda determinando as escolhas que fazemos e as ações que surgem delas.
É interessante que eu estive conversando com o Mário sobre isso essa semana, se não me engano foi ontem, que ele estava falando, ele está lendo, né, a respeito dos Vassanas e, enfim, das programações e tal, e do corpo sutil, e ele falou que, de acordo com a leitura dele, tudo já vem gravado no nosso corpo sutil desde o momento da encarnação. Então, a gente estava falando a respeito das crianças, né? Que eu me lembro, eu tenho uma lembrança mais ou menos nítida de quando a Alicia tinha a idade do Miguel, de quando o Davi tinha a idade do Miguel, né, 1 ano e 2 meses, e agora o Miguel. E é muito nítido o quanto cada um é absolutamente diferente do outro. E temos de tudo, né, das programações mesmo, dos interesses, das ações repetidas, né, dos hábitos. E aí o Mário estava dizendo que para a gente fica cada dia mais nítido o quanto isso já vem impresso, né? Esse Sanskara vem impresso no nosso corpo sutil desde o nascimento, tipo, nasceu, plugou no sistema, né? Já vem junto, já vem o sistema default, né? Já tudo definido a respeito disso. A criação em si é um vasto programa, dentro do qual estão milhares de seres conscientes, carimbados por Ishvara, com programas únicos, a fim de servir às necessidades do todo. Todos os seres conscientes compartilham a mesma vida. Desde que cada um siga seu programa, a vida funciona bem. A árvore espelha oxigênio e consome gás carbônico. E está tudo bem. Os pássaros seguem a natureza de pássaro e as moscas fazem o que as moscas fazem e a vida segue. Os humanos, ao que parece, receberam naturezas variadas, de acordo com a necessidade do todo, e estão designados a desempenhar certas funções necessárias para o delicado funcionamento do todo. Em todo o sistema há algo que pertence, mas não pertence à mosca na sopa, por assim dizer. Os seres humanos são a mosca na sopa de Ishvara. Isso não significa que somos maus e que devemos ser eliminados da bela e inteligente criação. Significa simplesmente que, com a sopa, vêm as moscas. Fazemos dessa bela, mas monótona criação uma coisa interessante, porque, de alguma forma, recebemos o intelecto, a autoconsciência. Vacas não são autoconscientes. Elas não sabem que são vacas. São apenas consciência, Ishvara, em um corpo particular, representando um tipo particular de programa. Elas não escreverão sinfonias, não ensinarão os Vedas e não inventarão aviões, nem a internet. O intelecto é o responsável pela cultura e também torna possível escolher uma coisa sobre outra, o livre-arbítrio. É claro que não somos livres quando olhamos sob o ponto de vista de Ishvara, porque Ishvara cria e controla tudo. Mas, como seres humanos aparentes, nessa aparente matrix da vida, aparentemente temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição, porque significa que podemos escolher não seguir nossa natureza relativa e agir de acordo com uma ideia que é contrária a ela. Significa que podemos quebrar as regras se assim desejarmos. Se você tem a natureza de um contador e tenta se tornar um poeta, não vai funcionar para você. Se você tem a natureza de um santo e tenta se tornar um criminoso, não vai funcionar. Se você é homossexual e tenta ser heterossexual, não vai funcionar. Se você tem uma natureza empreendedora e é frentista com salário mínimo, estará indo contra seu Dharma, sua natureza. Para ser feliz, você precisa seguir sua natureza. Tão simples, né? Parece tão simples e a todo momento, cada dia mais,
nós nos deparamos com pessoas que não fazem a menor ideia de quem são, para onde estão indo, o que desejam, né? Quais são os seus propósitos. E aqui ele faz uma conexão muito real, muito plausível, desse Swadharma com a ideia de felicidade, né? Porque James aqui relaciona a felicidade, a plenitude, a satisfação com essa atitude, né, de alinhamento com o nosso Swadharma. E aí a gente se depara com um cenário, né, daqui do mundo aparentemente real, caótico nesse aspecto, né, da alegria, da felicidade. Cada dia a gente vê mais pessoas em depressão, inclusive nós estamos fatidicamente no setembro, né, no mês de setembro, que mundialmente se fala sobre o Setembro Amarelo, que é de combate ao suicídio, né, que vem de um processo de insatisfação, de depressão. Então, essa é a realidade, a ponto da gente ter um dia oficial, um mês oficial para olhar para isso, né, para colocar uma lupa nisso. E, inclusive, o Setembro Amarelo existe porque, historicamente, é comprovado que em setembro existem mais ocorrências de suicídios, tá? Então, é uma realidade, né? Dentro dessa realidade aparente. Então, isso sugere minimamente de que existem muitas pessoas que estão vivendo infelizes, desconectadas da sua real natureza e da sua natureza relativa, do seu Swadharma, né? Então, essa é a explicação, né? A lógica sobre várias questões aqui que ele traz, né? Não vai funcionar se você tenta ser banana e maçã, não vai funcionar. Só que dentro de banana e maçã, com essas programações simples, fica fácil porque banana e maçã não tem nenhuma opção, né? De ser a maçã não tem essa opção de ser banana. Mas nós, como seres humanos, temos opções de sermos infinitas coisas. E essa amplitude, né, essa gama de livre-arbítrio é que nos coloca nessa sinuca de bico, né? Tem gente que fala, né, os mais velhos falam, é melhor, tem hora que é melhor não ter escolha, né? Melhor restringir as escolhas, simplificar as escolhas para que a coisa flua de uma maneira mais simples. Mas, dentro dessa nossa realidade, cada dia está mais complexo, porque a gente vive ainda para ajudar numa era, né, de uma informação maluca, eu já nem sei mais se chama era da informação, porque é tanta coisa, tanta mudança, que pode ser que já nem chame mais isso e eu não esteja sabendo, né? Mas até onde eu tinha visto, né, a respeito disso, a era da informação é a era de uma poluição mesmo de conteúdos, né, rasos sobre tudo, e todo mundo quer ser tudo e quer entender de tudo, né? E continua na superfície, sempre na superfície das coisas. Então, a gama está cada dia maior e com menos profundidade, né? Então, são raras as pessoas que, de fato, conseguem ter essa visibilidade através do autoconhecimento sobre o caminho a seguir. E e que bom, né, que existem ainda pessoas que conseguem fazer isso, mas uma grande parte, uma grande fatia, né, da humanidade, posso dizer até que uma fatia majoritária da humanidade não tem essa oportunidade, né, de se conhecer. A Surama está falando, é a era dos excessos. É excesso de tudo e muita quantidade e pouquíssima qualidade, né? A gente vê, assim, eu cresci com o hábito de ter jornal em casa, né? Então, eu nunca fui uma super leitora voraz, mas eu sempre vi, pelo menos, o que tinha ali na capa do jornal, né? E hoje, a gente
vê todo tipo de informação, de notícia, com todos os tipos de distorções possíveis, né? Muitas fake news, e a gente está sujeito a esse bombardeio, né, de coisas, de excessos mesmo, que criam mais confusão e ampliam mais essa abordagem, né, da nossa vida, da nossa existência, dos pontos a seguir. Então, de fato, é complexo e exige muito centramento, né, muita investigação e muita disposição, e não são todas as pessoas que estão nessa busca, né? A maioria está na busca, naquelas 3 primeiras buscas lá que a gente fala no primeiro capítulo, né? Que é segurança, prazer e virtude. Então não sobra tempo para se buscar, para se encontrar, para se entender, né? Diga, Renan. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Noite. E, Thaís, deixa eu ver só se eu entendi aqui, só entender algumas caixinhas aqui. A Vassana, um conjunto de Vassanas, ele forma o Sanskara, né? Isso. E um Sanskara, ou mais de um deles, acaba formando o Swadharma, Isso. certo? Sim. E o Swadharma é uma parte do nosso corpo sutil. Isso. Exatamente. Ah, Nós tá. temos alguns swadharmas, tá? Esses swadharmas, eles vão aparecendo ao longo da nossa jornada. Então, por exemplo, quando você nasce, você tem basicamente o swadharma de indivíduo, o swadharma de filho, né? Daí, quando você vai para ser alfabetizado, você passa a ter o swadharma de aluno, o swadharma de amigo, quando você começa a ter uma socialização, né? Então, você se torna também amigo. Então, o Swadharma, ele é basicamente esses papéis sociais que a gente desenvolve ao longo da nossa jornada, tá? E o Swadharma, ele é influenciado pelo Sanskara, que é essa coletânea de Vasanas, tá? Então, o Sanskara é coletivo de Vasanas. Então, cada Swadharma, ele está sendo influenciado por esse conjunto de Vasanas, que é o Sanskara. Uhum. Tá? E Então, a gente tem algumas impressões já pré-concebidas a respeito de cada Swadharma, tá? E isso vem herdado aí no nosso corpo sutil, provavelmente também a partir de outras experiências desse corpo, né, sutil do Jiva, tá? Da entidade experienciadora. Basicamente isso, a gente vem herdando esse sanskara. Também tem a questão da herança genética, né, que isso vem também de geração em geração. Então, o sanskara, que é o conjunto de vasanas, está condicionado a essas relações aí, esses itens, tá? Que é a herança e o karma, tá? Então, nós temos uma relação kármica, né, com o samsara. O samsara é basicamente esse ciclo de vida e morte que a gente vai debitando e creditando, né, as nossas ações, e isso forma um saldo no final da jornada, da passagem, né, de determinada passagem. Então, a gente transfere esse saldo bancário, né, a gente transfere para a próxima passagem. E isso vem em forma de sanskara, vem em forma de vasanas, tá? Então a gente herda não só de outras passagens, mas também da nossa linhagem, segundo o Vedanta. E, por exemplo, modificando os nossos vasanas ao longo do tempo, a gente acaba também modificando o conjunto deles que forma que é o samskara. Exatamente. E com isso, a gente consegue também, tudo bem, a gente não está no controle, né? Mas modificar também o nosso Swadharma através de modificar as pequenas ações dos nossos vasanas. Então, não necessariamente, porque o Swadharma, ele existe independente do Sanskara e do Vasana. O Sanskara, que é o conjunto de Vasanas, vai influenciar esse Swadharma, mas, por exemplo, uma forma de você modificar o seu Swadharma de aluno é deixando de ser aluno, né? Então, esse Swadharma sai do seu cenário, tá? Se uma outra forma de modificar o seu Swadharma
quando os nossos pais, né, numa tendência geral, os nossos pais tendem a desencarnar antes de nós. Então, quando a gente deixa de ter pais encarnados, a gente deixa de ter que cumprir um Swadharma de filho, né? Ainda que a gente tenha esse registro, mas a gente não vive mais essa realidade, tá? Então, o Swadharma acaba modificando, esse Swadharma sai do nosso radar, né? Porque a gente não coloca ele em prática. Mas, e a mesma coisa do aluno, né? A gente é aluno por um tempo, daí tem gente que sente falta desse Swadharma e volta a estudar, né? E tem gente que passa a vida inteira estudando, tem gente que não vê a hora de parar de estudar, porque não gosta do Swadharma de aluno, não gosta do Swadharma de aprendiz, né? E é basicamente isso. Então, o Swadharma são os nossos papéis, tá? Os papéis sociais que vão surgindo ao longo dessa passagem, dessa jornada. Tá? Então, o que a gente consegue é modificar o Sanskara, fazendo o quê? Enfraquecendo os vasanas vinculantes, por exemplo, né? E trazendo outros vasanas substitutos, vasanas que trazem resultados positivos para a gente, né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema, um vasana vinculante de procrastinação, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o vasana de disciplina, que é um vasana positivo que vai anular o efeito negativo do outro vasana, né? E vai enfraquecer esse outro vasana, porque todo vasana vai se fortalecendo à medida que a gente repete essas ações, né? Que eles sugerem dentro do nosso corpo sutil. Então, nós somos basicamente bonecos, né? Como fala aqueles marionetes dos vasanas, né? Porque a gente fica vinculado e sujeito à atuação do Sanskara, né? Desse conjunto de vasanas. Porém, com o Vedanta, né, e com o processo investigativo, metodológico investigativo de autoconhecimento, a gente tem a oportunidade de conhecer esses vasanas e deixar de alimentar esses vasanas de uma maneira bem consciente, sabe? Olhando e falar, você está aqui de novo, mas dessa vez eu não vou te dar uma cenourinha, né? Então você vai passar em branco aí, vai voltar a míngua para o meu corpo sutil, para o meu corpo causal. Então os vasanas, eles vão brincando com a gente como uma roda gigante, né? Então imagina que aqui na superfície está nosso corpo sutil e aqui embaixo nosso corpo causal. Ele passa pelo corpo sutil e tenta se alimentar, se retroalimentar quando ele está aqui no campo da percepção, né? Quando a gente não retroalimenta, ele naturalmente vai se esconder lá no corpo causal, que é inconsciente. Só que em algum outro momento ele torna a voltar, tá? E aí ele dá as caras de novo para saber como é que anda a sua relação com ele novamente. Aí você escolhe retroalimentar ou não. Existem vasanas que fazem essa volta em 24 horas, em 12 horas, em 3 horas, depende do quanto ele está vinculado, né? E do quanto ele é requisitado. Então, por exemplo, vasana de comer, né? De se alimentar, ele vai aparecer de acordo com o metabolismo aí de cada um, num determinado intervalo, né? Tem gente que gosta de comer de 3 em 3 horas, tem gente que lembra de comer de 12 em 12 horas. Então, ele vai aparecer aí nesses momentos para lembrar que esse vasana, que ele precisa ser alimentado, né? E existem outros vasanas que são mais periódicos, tá? Então, depende muito do tipo de vasana. Mas essa é a relação, assim, a estrutura é essa. Já o Swadharma é o que você tem, né, naturalmente de papéis e o que você vai escolhendo ao longo da jornada colecionar de papéis, né? Tem gente que chega que desde pequeno quer ter família, quer ter filho, tem gente que não quer ter o Swadharma de pai, de mãe, né? Tem gente que quer colecionar outros Swadharmas, tem gente que busca uma carreira, não abre mão de uma carreira de sucesso, né? E aí vai ter o Swadharma de profissional, de líder, cada um vai colecionando o seu conjunto aí de Swadharmas. Ficou claro essa diferença de conceito? Ficou assim. Gratidão. Vamos lá. O que mais? Os pequenos dharmas dos indivíduos é o item 22, tá? Para quem está acompanhando, página 94.
Os pequenos dharmas dos indivíduos existem em um contexto de uma vasta rede de leis e valores impessoais. O que acontece quando os valores de um indivíduo diferem dos valores do todo, que é o Samanya Dharma, tá? O que acontece é sofrimento, ok? Então, lembrando desse conceito, né? Existe o Swadharma e o Samanya Dharma, que é o eu e o todo, tá? Se o indivíduo, ele está vivendo um Swadharma que está em desacordo com o todo, naturalmente, ele vai sofrer, porque o campo todo vai influenciar de forma contrária, né, nessa manifestação, trazendo esse choque, né? E que se manifesta em forma de sofrimento. Valores universais, Samanya Dharma. Chamamos a criação de um campo Dharma. Ele é feito de leis físicas e psicológicas e de seres conscientemente programados. A gente usa, às vezes, só a simplificação, né? Em vez de chamar de campo dármico, a gente chama de campo. Toda vez que fala campo dármico, lembrem-se disso, é a criação, é a manifestação que está acontecendo aqui, tá bom? Na natureza relativa. Existe também uma dimensão moral para a criação. A dimensão moral é baseada na natureza não dual da consciência. Isso significa que existe apenas um ser consciente aqui, aparentando ser muitos e que estão inseridas na criação certas expectativas mútuas, todas elas derivadas do Dharma mais fundamental, a não violência. Então, gente, isso é uma coisa que também merece ter um destaque aí, tá? O Dharma mais fundamental daqui, da Terra, da criação, é a não violência, que em sânscrito significa ahimsa, tá? A palavra ahimsa significa não violência. Essas expectativas universais ou valores são chamados de Samanya Dharma, sobre o qual falaremos mais no capítulo 8. O capítulo 8 fala só de Dharma, tá? Ele vai falar de Swadharma, de Samanya Dharma, todas as derivações de Dharma. Eu não machuco o outro porque sei como é se sentir machucado. Eu não minto porque não gosto que mintam para mim. Eu não roubo porque valorizo o que possuo e reconheço o fato de que você valoriza o que possui. Isso é não violência e Dharma. Okay? Seguir o Dharma, que é o Samanya Dharma, são valores universais. Qual é o valor principal? Item 23, no qual todos os outros valores estão baseados. E em qual princípio ele está baseado? Então, o valor principal é a não violência e ele está baseado na não dualidade. Alguém poderia explicar por que a não violência está baseada na não dualidade? Quem se arrisca a trazer aqui um pouquinho de clarificação a respeito disso? Clareza. Por que a não violência está amparada na não dualidade? Hein, Tiago? Boa noite, pessoal. Para mim, e lógico, só a minha visão sobre isso é porque a não violência ela entra no princípio universal do amor. Qualquer tipo de violência, de agressão, ele foge dessa questão do amor, do que ele é, do puro, do que você quer para você, do que você quer para o coletivo. Uhum. Legal. Sim, faz sentido. Alguém mais tem alguma observação para fazer sobre isso? A relação da não violência com a não dualidade. Vocês estão lembrados sobre o conceito de não dualidade?
Ninguém lembra que é não dualidade, não é possível. Bom, se ninguém se habilita, falarei eu. Não dualidade é eu saber que não existe o eu versus o todo, né? Que é saber que o indivíduo é uma ilusão, porque o indivíduo é apenas uma realidade aparente, né? Uma manifestação aparente de realidade, que às vezes me convence que é real, mas que não é. Então, a não dualidade, ela diz o seguinte: você é o todo. Então, no todo, é atingido quem golpeia, né? Não tem como eu golpear sem ser atingido. Por isso, o conceito de não violência, ele está amparado na não dualidade, porque se o outro é uma outra parte de mim, por que que eu serei violento com o outro? Por que que eu vou roubar o outro se eu estarei me roubando? Se o outro também sou eu, porque o outro também é o todo, também é o ser, tá? Então, é basicamente isso. Tem a ver com o que o Tiago falou, né, no princípio do amor universal, porque quando eu tenho o amor universal, quando eu percebo o amor universal, eu me percebo uno, eu me junto, eu me fundo, né, me torno simbiótico a esse todo, porque o todo sou eu, né? É uma intersecção, estou em intersecção. Só que, como existe essa aparente manifestação aqui individual, eu posso me convencer de que o outro não sou eu, mas isso é uma ilusão, porque é só aparente, ok? Então, não tem como falar de não violência sem relacionar isso com a não dualidade, porque é muito óbvio. Por que que eu vou ser violento comigo mesma, se o outro sou eu, porque o outro também é o todo, tá? Então, é basicamente isso, ok? O Samanya Dharma está inserido no nosso programa humano. É um Dharma que você transgride por seu próprio risco. Algumas vezes é chamado de consciência. Alega-se frequentemente que os criminosos não têm essa programação, mas eles têm. Todo ladrão protege aquilo que roubou. Assassinos carregam armas para se protegerem. Na verdade, não existe essa coisa de criminoso. Existe um ser que se vê incompleto e se identifica com algum tipo de comportamento adármico. Sua Dharma é Ishvara e Samanya Dharma também é Ishvara. Se você vai contra o Dharma, ele vai contra você. E essa não é uma batalha que você vencerá, porque Ishvara é a vontade do todo. Então, Ishvara, imagina que Ishvara é o grande controlador, né? Ele tá com o joystick desse jogo na mão, né? E ninguém tira o joystick dele. Ele vai direcionar de acordo com a vontade do todo, porque ele é a manifestação do todo em Maya, na realidade aparente, tá? Então, quem é Ishvara? Ishvara é o todo manifesto em Maya, tá? Ética situacional é o Vishesha Dharma. Olha só, mais um termo aí para vocês lembrarem, tá? Vishesha Dharma. Certas pessoas parecem ter um pacto com o Dharma. É muito natural para elas. Toda situação na qual elas precisam responder, elas respondem adequadamente. Elas raramente quebram as regras. Consequentemente, em geral, são pessoas muito saudáveis. Quando você segue o Dharma impecavelmente, você acumula mérito e ele segue com você em qualquer lugar, na forma de um tipo de autoconfiança radiante, acompanhada por uma vida tranquila e bem-sucedida. Quando você quebra o Dharma, você tem uma energia ruim, é infeliz e as coisas nunca vão bem por muito tempo. O resultado de quebrar o Dharma é chamado demérito. Porém, nem sempre sabemos quais valores universais são exigidos.
A vida não é o ideal e as situações surgem em vários tons de cinza. Às vezes, a violência é necessária. Se você tem um dente estragado, será preciso uma ação violenta para arrancá-lo. Haverá dor envolvida nisso. Quando uma verdade não palatável irá causar um dano emocional desnecessário, uma mentira diplomática é a melhor forma de agir. Olha só, gente. Socorro, tá dando um nó na cabeça. Pode mentir, então? O modo como interpretamos Samanya Dharma é chamado Vishesha Dharma. Podemos pensar nele como uma ética situacional. Então, imagine o seguinte, gente, essa história da mentira aqui, né? Da ética situacional. A gente tem um parente, uma pessoa bem querida, que descobre um câncer, um tumor, e precisa tratar esse tumor. E aí ela começa a fazer o processo de quimioterapia e, inevitavelmente, os cabelos começam a cair. Aí eu encontro essa pessoa e ela olha para mim e fala assim: eu tô feia, né? Sem cabelo. Faz sentido eu falar que sim, que a pessoa tá feia? Só para ser sincero e fazer o que é certo, que é falar a verdade? Diante de uma situação, né, que a pessoa está fragilizada, que está obrigatoriamente passando por um processo doloroso, que sentido faz eu ser sincera por ser sincera, porque a sinceridade é a coisa certa? Nenhum. Por quê? Dentro daquele contexto, não cabe, né, essa sinceridade. Cabe eu tentar fortalecer a pessoa a seguir com o tratamento, com essa força, né, vital, e recuperar seu equilíbrio. Então, isso se chama Vishesha Dharma. Eu escolho contar uma mentira branca, né? Não tem esse apelido das mentiras que não fazem mal, mentirinha branca? É a mentirinha branca que vai trazer uma gentileza, uma ação dármica de cuidado, de empoderamento, de incentivo daquele ser. Tá? Então, isso se chama Vishesha Dharma, que é o Dharma situacional. É a gente conseguir interpretar cada situação e atuar de acordo com ela. Por quê? Se fosse tão simples assim, sobre ser dármico, bastaria a gente estudar uma apostila do Dharma, né? E falar, então agora todo dia eu vou botar a apostila do Dharma para jogo e fazer exatamente as mesmas coisas e tô livre, né? Tô liberto, né? Tá valendo. No final já posso contar com a minha iluminação, né? Porque é só seguir a cartilha aqui e fazer todo dia. Só que não, porque aqui a manifestação do cenário é dinâmica, né? Cada hora aparece um objeto novo e um desafio novo. E exatamente por isso que existe o Vishesha Dharma. Então, olha só como o Vedanta é completo, né? Ele traz para a gente essa percepção do que é estático e do que é dinâmico, para que a gente consiga atuar no nosso cotidiano com todas essas nuances, com todo esse aparato mesmo, né? Essa gama que é chamada de Maya. Maya é uma gama de objetos e todos eles dinâmicos, né? Cada hora um está movimentando e posicionado em uma determinada forma, de uma determinada forma, em um determinado lugar. E a gente precisa saber viver e se mover, né, adiante em busca da nossa iluminação, fazendo a coisa certa o tempo todo. Tá? Então, Vishesha Dharma vem para completar essa gama aí de situações e condições que a gente vai conhecendo para fazer essa jornada valer a pena dentro do Dharma. Alguém tem alguma dúvida sobre Vishesha?
Ficou claro para vocês, então, a hierarquia dos dharmas? Quem está acima de tudo chama o quê? O dharma maior. Qual que é o nome do dharmão? Conta, gente, qual que é? O dharma dos valores universais, o maior de todos, que está lá em cima. Como que chama? Xia, tô achando que vocês não estão aí hoje, hein? Cadê vocês? Ó, a gente falou sobre 3 dharmas aqui, hein? Thaís, é o Swadharma. Não. Não, é o Samanya. Samanya Dharma. Isso, exatamente. Então, Samanya Dharma, é o nome difícil. o chefe dos dharmas lá, o dharmão, o maior, que está lá em cima, é o Samanya Dharma, valores universais. O dharma intermediário é o que acompanha a gente aqui, que é o que o Igor falou. Como é que chama mesmo? Swadharma. 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 E esse Swadharma, dentro desse Swadharma, existem pequenos dharmas que a gente tem a oportunidade de colocar para jogo. Como que chama? Vishesha. É Vishesha que se pronuncia? Vichesha. Vishesha. Eu lembrei da bochecha, lembra da bochecha. Aí você fala, bochecha. Ah, bochecha, boa. A gente chamava o Miguel de bochecha Dharma quando era pequenininho. Olha lá, o bochecha Dharma. O Vishecha Dharma, então o S ele tem som de X, tá? E o V tem som de U na expressão do sânscrito. Então, é Vishecha, tá? Então, é o Samanya, o Swadharma e o Vishecha. E o Vishecha. Bom, então, o Vishecha Dharma são os pequenos dharmas aí, as situações que a gente encontra dentro do nosso caminho, da nossa jornada do Swadharma, tá? Para fazer a coisa certa. E os dois, tanto o Swadharma quanto o Vishecha, estão submetidos, estão subordinados ao Samanya Dharma, que são os valores universais. Ok? Ficou claro para vocês? Esses 3 são o conjunto do Dharma. Então, para que a gente seja dármico, para que a gente ande, né, de uma maneira correta, faça a nossa jornada da maneira correta em busca da iluminação, esses 3 dharmas precisam estar claros na nossa mente, e porque é isso que vai promover esse manana, né? Essa contemplação, a gente conseguir ser verbo, essa prática, ok? 24, né? A interpretação dos valores universais, em termos da programação da pessoa, que é o Swadharma, é chamado de ética situacional, Vishecha Dharma. Por que frequentemente isso é difícil? Porque meus valores pessoais estão frequentemente em conflito com o que a situação exige. Então, tudo que se dá aqui no nosso cotidiano é desafiador, né? E é justamente esse o game. Então, quando começam a aparecer coisas desafiadoras, que basta a gente fazer o quê? Olhar em que aspecto aquilo está sendo conflitante. Provavelmente está sendo conflitante com algum aspecto do seu Swadharma e daquilo do seu samskara, né, do seu conjunto de vasanas, de ideias preconcebidas, de conceitos próprios, né, de conceitos pessoais, individuais, que vão entrar em choque com o que se apresenta. Tá? E aí é que começa a dar ruim, porque daí a gente, por revolta, quer desempenhar um outro papel, né? Fica contra aquilo que o campo está apresentando, quer fazer de pirraça tudo ao contrário, só para sofrer um pouquinho, né? Aí a gente, quando enjoa de sofrer, resolve
entrar de novo no caminho do Dharma, que é o único possível. Todo o restante é só para derrapar e ir ladeira abaixo. É basicamente isso. Dharma comum, Dharma do dia a dia. Como se a vida já não fosse complexa o suficiente, existem inúmeros dharmas do dia a dia. Regras sociais, políticas, econômicas e legais. Se você se submete a elas, em geral, você não sofre. Infringi-las não seria a morte, mas você normalmente sofrerá de alguma forma. Às vezes, no entanto, seguir os dharmas criados pelo homem, os quais em geral, mas nem sempre, são baseados na não dualidade, pode ir contra seu Swadharma. Ai, meu Deus do céu, agora complicou, né? Exigindo um considerável raciocínio antes de se aventurar a agir. O Mário fala sempre de uma frase, né? De um ditado que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, nem sempre aquilo que é lícito convém para o nosso Swadharma. Né? Ah, mas pode, segundo a lei dá para fazer isso aqui, mas convém para o seu Swadharma. Então, é uma frase muito legal, né? Nem tudo que é lícito me convém. Então, eu preciso saber o que convém para o meu Swadharma. Então, convém para quê? Para o meu Swadharma. Para eu cumprir o meu papel bonitinho aqui. Para eu alcançar a iluminação, para eu sair desse samsara maluco que me faz voltar e voltar e voltar infinitamente. Né? Então, vamos olhar para fazer direitinho nosso papel aqui. Tá? Dharma do corpo. O corpo físico também é Ishvara. Ele opera de acordo com os dharmas que controlam o corpo. Na medida em que a mente é necessária para a investigação e está conectada ao corpo, se faz necessário evitar ações que sejam contrárias ao dharma do corpo. Consequentemente, as escrituras aconselham contra as ações que machucam o corpo. Álcool, tabaco, exercício excessivo, etc. A escritura também encoraja hábitos que nos conduzem à saúde. Então, aqui, gente, olha que interessante, né? O álcool, o tabaco, drogas ilícitas, né? A gente sabe que realmente traz alguma coisa. Agora, exercício excessivo, até isso, sim, porque quando você faz exercício excessivo, o que você está fazendo, basicamente? Você está rompendo as fibras musculares. Isso é uma forma de violência com o seu corpo. Então, você vai colocar seu corpo à exaustão. Para quê? Por quê? Né? É tão interessante porque isso mexeu comigo muito profundamente, já há algumas semanas. E eu tenho pensado muito a respeito disso, porque eu sempre fui uma pessoa, particularmente, né, que sempre acreditei que exercício bom é exercício que mata a gente, sabe? Que a gente acaba de fazer e tá lá esturricado no chão. Inclusive, por alguns anos eu pratiquei CrossFit, né? E para mim era o único exercício que funcionava. Hoje, com essa clareza do Vedanta, eu já não tenho mais coragem de submeter meu corpo a esse tipo de exaustão, a esse tipo de violência, porque é uma violência. Né? Então, é interessante sobre isso. Né? E, obviamente, os exercícios, os hábitos que conduzem à saúde, né? Os hábitos alimentares, os hábitos mentais, né? O hábito da meditação, tudo isso que tem a ver com bem-estar, é óbvio que a escritura encoraja. Né? Diga, Igor. Ô, Thaís, e quando o Dharma é envolvido ao lado espiritual, faz você ser submetido a certas substâncias como o álcool e fumar. É tido também como uma violência? Sim, é tido também como uma violência. Tanto que o Vedanta, ele não entra
muito nesses aspectos, né, da religião, porque ele considera a religião uma experiência vinculada a uma camada superficial, né, do ser, que ele diz basicamente que a religião é desnecessária quando você sabe que você é um ser, porque não faz sentido, não tem necessidade de você se desdobrar em várias outras personalidades, se tudo é uma coisa só, entende? Então, é assim que ele acredita. Então, ele continua tendo essa posição de que, assim como ele fala da astrologia, né? Ah, tá, tudo bem, isso é válido, é uma ciência, a religião também é uma ciência da espiritualidade, né? Tá, mas isso tudo diz respeito ao que você está manifestando aqui, como a sua natureza relativa, né? Se está vinculado com hábitos nocivos, ele continua considerando como hábito nocivo, independente de ter uma justificativa, sabe? Porque ele está atuando, ele está explorando uma outra camada de realidade, que é a realidade do ser, né? Que está acima dessa micro-realidade, que é a realidade do indivíduo, né? A realidade do Jiva. Então, existe aqui em cima, que é o que ele está tentando trazer a gente. Ó, você é o ser, você é o todo, você é não dual. Se você precisa se submeter a essas múltiplas personalidades, independente de qual dimensão que essas personalidades pertençam, ainda assim você ainda está investigando apenas uma camada mais superficial dessa realidade que você é, entende? Porque o ser ele é impersonalista. Então, o Vedanta ele acredita que a manifestação não é personalista. Tá? Então, tudo que tem vínculo a uma persona, que tem um nome, eles não acreditam que seja a última resposta a respeito do nosso ser. Que o ser é o todo, o ser se funde, ele não tem forma, entendeu? Então, é sobre isso. Nossa, mas é muito louco, né? Porque, assim, aí dá um nó na cabeça da gente por conta do quê? Poxa, a gente vai lá no ritual, consagra o rapé. A gente vai lá no ritual, consagra a ayahuasca. A gente vai lá no ritual, consagra a sananga. Aí eu falei, nossa, meu Deus do céu, agora ferrou. Agora ferrou Então, tudo. todas essas substâncias, né, elas têm uma função de nos levar, nos conduzir a uma experiência que nos traz uma introdução do ser que somos. Então, a ayahuasca, por exemplo, ela te permite experienciar o ser. Só que esse ser, que é, na verdade, experienciar o ser, é você ter ideia de que você não é dual. Né? Então, as experiências de ayahuasca, elas te conduzem para essa percepção de, opa, peraí, eu não sou só isso aqui, né? A mesma coisa o rapé, a mesma coisa a sananga, que são adjuvantes desse processo de expansão da consciência. Agora, quando eu me ilumino, o que acontece? Eu não preciso mais de experiência. Tá? Então, a ideia é que, uma vez que eu tenho conhecimento firme de que eu sou o ser, eu deixo de ter a necessidade de experienciar essa ideia, essa percepção. Tá? Então, o caminho, segundo o Vedanta, os seres iluminados, eles não têm mais necessidade de experienciar nada. Tá? Eu tô bem apagado, tá, Thaís? Então. Hã? Eu tô bem apagado, então, tá? Não vou deixar de vivenciar isso. Então, a grande maioria das pessoas precisa da experiência para começar a ter essa ideia e para se conduzir para esse caminho, né? Mas esse é um caminho vasto de uma busca, para a maioria, uma busca extensa, uma busca longa, né? Porque são poucas as pessoas que já chegam prontas aqui. Isso diz respeito a tudo que a gente já construiu nas outras passagens, né? Então, acaba que todas essas substâncias elas vêm para trazer essa experiência, para dar esse primeiro start de opa, peraí,
Presta atenção que você não é isso aí que você pensa que você é, não. Tá? Então, essa é a ayahuasca é a professora, e vamos comparar, né, que a ayahuasca, ela é a professora do maternal e o Vedanta é o professor da Da pós-graduação. faculdade. Não, do PhD. Já o PhD, é o É o doutorado. PhD, é o último estágio. Então, existe essa diferença aí, fazendo uma analogia, é basicamente isso, né? A ayahuasca vem aqui, fazendo beabá, escrevendo cartilha para gente, e o Vedanta vem com o PhD, tá? Basicamente isso. Então, tem um caminhozinho, né? Alguns passam de ano direto, rápido, outros ficam e patinam mais um pouco. E ainda assim, se a gente olha, né, para dentro do aspecto da experiência, tem várias pessoas que ainda não conseguem sequer chegar na ayahuasca, né? Que ainda não tem uma predisposição, uma disposição de começar essa descoberta. Então, tem gente que ainda não está pronto para ir nem para o maternal, né? Então, é isso. Porque cada um está na sua busca e é o que é, tá? E são pouquíssimas as pessoas. Imagina, aqui a gente tem hoje presentes 11 participantes, deve ter mais uns 10 que acompanham, não estão acompanhando aqui ao vivo, mas estão acompanhando as gravações. E, então, vamos supor que somos 20, né? Isso é 10% da nossa pequena comunidade, né, do WhatsApp, da Arca Estelar. Então, no WhatsApp a gente tem 200 pessoas, nosso grupo de WhatsApp. Então, aqui tem 10%, né? É uma boa amostra quem se interessa por Vedanta, quem está pronto para fazer o primeiro passo, que é essa Sangha, né? Essa Sangha é só uma introdução da introdução do Vedanta. Depois é que vem todas as escrituras, né? Então, é sobre isso. A gente está falando de percentuais. E antes disso, né? Imagina, tem 200 aqui na comunidade, tem 2.000 lá no Instagram. E quando a gente pensa nas religiões, né? Tem muitas pessoas se movimentando pelas religiões ainda, que é um passo anterior do passo do autodesenvolvimento, né? Da descoberta, do autoconhecimento e da não dualidade. Quando a gente despersonaliza essa busca e entende que nós somos uma coisa só. Sobre isso. Alguém mais quer falar sobre alguma percepção aí? Thaís, nossa, me veio, na verdade, desde o começo dessa sanga, tá vindo uma questão aqui. Eu me lembrei da nossa última sanga, que foi, eu acho que foi o Igor e a Fer, comentou sobre uma questão do consumo de carne, né? E o Igor, que ele gosta muito, e isso me lembrou muito quando eu comecei a parar também. Foi um processo assim muito doido, porque eu fui parando de comer carne gostando muito do sabor. Para você, só vou te interromper, não tenta me persuadir, não tenta. Você não vai conseguir. Tá? Sem pressão. Sem pressão, não vem não. E aconteceu e vinha acontecendo algumas semanas atrás, assim, amigos meus me chamando para churrasco. Ah, Renan, vai ter um churrasco, não sei o que lá. Você vai? Não, posso levar, como meu pãozinho de alho ali, meu queijinho coalho, fica de boa. Não, mas aí a gente vai levar picanha, não sei o que lá. Aí, e vindo várias vezes, assim, e eu vendo esse movimento acontecendo, eu falei, cara, não pode ser verdade. Aí, muitas semanas atrás, assim, a minha madrinha, ela trouxe alguns salgadinhos, né, de festa, fritou. Ela falou, trouxe bolinha de queijo para você. Eu falei, tá bom. Ela fritou lá, aí eu fui pegar, só que a bolinha de queijo estava misturada com a coxinha. E a coxinha estava bem, bem redondinha, assim, parecia uma bolinha de queijo. Aí eu peguei e comi. Na hora que eu comi, eu percebi que era frango, eu falei, putz, velho. Aí eu falei, já comi uma, vou continuar. Meu, eu passei tanto mal, eu fiquei uns 2 dias sem ir no banheiro, assim, dor de cabeça. Foi a fritura, Renan, foi a fritura. Foi a fritura. Foi a fritura.
É o óleo, é o óleo. É o bendito óleo. E é sobre isso mesmo, né? Esse caminho é um caminho da libertação da ignorância. A gente tem essa capacidade absurda mental de inventar todas as coisas para nos livrar da culpa, né? De ter saído nosso propósito, né? Do nosso Swadharma, daquilo que a gente já definiu, né? Então, quando você definiu, você passou a ter um Swadharma de vegetariano. Tá? Então, eu quero deixar de comer carne. Você passa a ter um Swadharma de vegetariano. Você muda o seu Swadharma de carnívoro para o Swadharma de vegetariano. Né? A forma que você se relaciona com o planeta, né? O tipo de comportamento na cadeia alimentar. Né? Então, isso te dá uma outra responsabilidade, um outro mindset. Né? E aí a gente tem essa capacidade infinita de pensar em todas as justificativas para dar uma aproveitadinha, né? Mamar um pouquinho mais naquele Vassana. Ai, não, eu vou me render, mas eu vou dar um outro nome aqui, né? Aí depois que passa mal, a gente fala, não, foi a fritura, foi a farinha, foi qualquer coisa, né? Menos aquilo que a gente sabe que a gente fez errado. A gente tem errado de acordo com o quê? Né? O que é errado, o que é certo? Errado, nesse caso, de acordo com o propósito que você definiu. Foi você que definiu esse caminho, né? Ninguém te botou um revólver na cabeça e falou: você vai parar de comer carne. Não, foi uma eleição da sua parte, você elegeu esse caminho, né? E aí, a partir disso, surgem realmente todos esses contextos para afirmar, para confirmar, né? Validar essa escolha. É sobre isso mesmo. E aí é interessante, porque mesmo você vendo isso acontecer, você acabou se rendendo, né? E aí viu a consequência, como é que se deu. Por quê? A ignorância é uma bênção. Quando a gente faz um negócio ignorante, a gente não fica não entra nessa sinuca, né? Eu estava ignorante, não tem como saber que tinha carne. Vamos supor que, sei lá, te dessem um salgadinho dizendo que era de uma tal coisa e você comeu e não percebeu que tinha a carne, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, assim, eu comi alguns pratos que a carne estava escondida, o frango, né? Escondido no meio de um negócio e eu não vi. Agora, quando você sente o gosto, o sabor, você fala, não, com certeza que tem. Aí você vai lá e pega mais um pedaço, você já está entrando num processo aí de andar em desacordo, né? Na contramão daquilo que você mesmo propôs. Então, o ser humano tem dessas, ele se enfia nas próprias enrascadas, né? Não tem nada que não seja produzido por nós mesmos, é impressionante. Quando você fala, nossa, mas quando foi mesmo que eu me enfiei nisso? Em algum momento, às vezes a gente não tem consciência, mas tudo é subproduto daquilo que a gente escolheu, que a gente elegeu como caminho, né? É isso, no fim das contas. É muito louco, porque esse final de semana eu passei praticamente em retiro, assim, desligado da civilização, né, num sítio. Uhum. E aí eu fui passando meu rapé ali 3 vezes por dia. Aí me veio, uma das vezes assim, durante o rapé, esse momento que eu passei, né? Eu falei, aí veio a voz falando assim para mim: tá vendo? Vai lá, come carne pra você ver. Assim, me dando a dura, eu falei, meu, isso não é para mim, não adianta. Por mais que eu tenha lembrança lá atrás que eu gostava e etc., não é algo que se aplica mais. Porque você está considerando isso, né? Se você fizesse um caminho contrário, fala, não, realmente acho que eu fui equivocado nessa escolha, o que você teria que fazer? Uma readaptação do seu corpo, mas seu corpo iria se readaptar com esse padrão carnívoro, né? Porque é óbvio que ele levou um susto, você não estava acostumado a dar carne para ele, daí ele rejeitou e achou estranho. Mas uma vez que você torna isso um hábito de novo, é interessante, porque isso no cérebro é chamado de neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, ele parece um plástico, um plástico derretido, sabe? Quando a gente derrete e vira aquela líquido, né? Aí você joga no molde e aquilo vai esfriando e vai tomando uma forma. Só que o nosso cérebro, ele nunca esfria,
né? Ele está sempre líquido e plástico. Então, isso se chama neuroplasticidade. Nossos neurônios parecem esse plástico aí, esse plasma, essa coisa mole, que vai se adaptando a todas as situações que aparecem, né? Então, isso é próprio do nosso corpo sutil e do nosso corpo físico, né? Se manifesta no corpo físico, esse fenômeno. Então, tudo é possível do corpo aceitar, assimilar e tornar um hábito, né? Desde aquilo que a gente escolhe. Então, se isso te causa dor ou sofrimento, significa que não te convém mais, né? É lícito comer carne no Brasil? É lícito, né? Acho que nem tem algum lugar do mundo que é ilícito comer carne. Na Índia, né? Na Índia é imoral, mas não é ilícito, tá? Não tem uma lei que fala que não pode comer carne, Tá. é imoral, tá? É amoral, não tem uma validação moral, porque lá a vaca é sagrada, né? Então, Eu nasci lá, eu acho, Thaís. não, mas daí não pode comer a vaca se ela é sagrada. A vaca. Não, então, mas é porque eu amo a carne, entendeu? Não, Eu não amo. para comer, senhor. Então, lá na Índia, a vaca fica dentro de casa, né? Tratada igual cachorro, igual um pet. Então, não é ilícito, mas não é uma moral, né? Não é um valor lá, não é considerado um valor comer carne, porque é rinça, é produto de rinça, que é o contrário de ahimsa, que significa violência, né? Então, na Índia, eles consomem carne? Sim, mas que carne que é? A carne da morte natural. Então, quando a vaca fica velha e morre, eles podem consumir. Nem sempre eles consomem, né? Tem gente que... Fala-me Deus, Thaís. Tem gente É que ruim. enterra a vaca. Então, gostoso não é, mas não é produto de violência. Eu imagino que não seja boa, né, a carne. Tanto que o que se faz aqui no mundo, né, no agro, é o contrário, né? É tentar matar o bicho o mais cedo possível para poder ficar mais tenro, mais gostoso, né, a carne. É que a carne fica mais suculenta, Thaís, fica mais molinha. É isso. Então é isso, tudo que a gente está falando aqui é sobre isso, né? Eu acho que é um bom exemplo esse lance da carne. Chega um momento que não convém, que é lícito, mas não convém. Por que não convém? Porque não condiz mais com as minhas escolhas, né? E é sobre tudo, todas as escolhas que a gente faz, a gente vai ajustando. E aí a gente pergunta, pô, tá te fazendo mais feliz? Se está fazendo mais feliz, significa que está mais compatível com o seu Swadharma, né? Então, por exemplo, fazer exercício. O Mário sempre brinca, ele fala assim, eu nunca saio da academia triste, mas eu entro triste, na maioria das vezes. Tipo, putz, vou ter que fazer de novo, né? Mas quando termina, eu tô feliz da vida. Por quê? Eu consegui. Então, isso é um bom sinal. Quando você acessa, né, essa sensação de plenitude, de felicidade, significa que você está fazendo algo compatível com sua Dharma, com aquilo que você está escolhendo ser, né, e fazer. Okay? Alguém tem alguma dúvida? Quer trazer mais alguma reflexão? Vocês não vão me convencer, não vou parar com a carne. Eu não tenho nenhuma intenção de te convencer, porque isso não é dármico. Eu não posso afetar a sua natureza relativa. Uma coisa é certa. Tá rolando isso muito, eu tô vendo uma movimentação aí, uma conspiração aí muito forte e tá Ishvara, porque minha não é não. Né? Então o Ishvara vai ter que ter uma conversa com ele aí depois que tá meio estranho. O universo tá conspirando, né, Igor? Mas sabe, Igor, que eu lembrei de uma história que tinha uma amiga minha que fazia uma consagração comigo quando eu fazia um curso de terapeuta de ayahuasca. E eu encontrava com ela e ela falava assim, lá no lugar que a gente ia, todo mundo levava coisas vegetarianas para comer, e ela levava mortadela para botar porque ela amava carne, né? Daí ela falava assim, eu não sei como é que vocês conseguem ficar sem comer carne, eu sou carnívora inveterada e tal. E aí eu falei para ela assim, só que eu senti que ia acontecer alguma coisa com ela, sabe? E eu falei para ela assim, um dia, quando você não tiver mais que comer carne,
simplesmente você não vai conseguir mais comer carne. Simplesmente. E esse encontro era mensal lá, né, do curso. E aí, no mês seguinte, na hora que eu entrei na sala, ela falou assim: Você é uma bruxa! Você arruinou minha vida. Eu falei: Por quê? Ela falou assim: Na semana seguinte, eu fui comer um churrasco na casa do meu pai e eu coloquei a carne na boca e virou um chicletão, daqueles que não dava nem para mastigar. E eu não conseguia mais engolir a carne. Simplesmente deixei de comer carne. Desde então, já vai fazer 3 semanas. Eu, uau, né? Que coisa. Ela falou: Onde já se viu? Isso é a coisa mais absurda da minha vida. Minha família inteira está revoltada, porque minha família é carnívora inveterada. E agora eu virei a esquisitona. Só que eu não falei nada, né? Então foi simplesmente um processo que aconteceu com ela. E hoje já faz 4 anos que aconteceu isso. E ela continua, ela falou, nunca mais botei um pedaço de carne na boca a partir daquilo. Então é uma coisa que é um fenômeno que acontece aí, é muito pessoal, né? Não tem, a gente não tem nenhuma influência sobre isso, mas simplesmente Mas se é, acontecer, acontece. mas é engraçado, Thais, que no dia do ritual, né? Num dia que antecede, parece que meu corpo ele já começa a pensar assim, ó. Fala, come hoje, amanhã não, come hoje, ó, manda ver, sangrando, crua, passada, mal passada. Aí chega no dia não, hoje não, hoje não. Aí rola todo um preparo, tem toda né? Mas assim, eu falo, gente, só hoje tá ótimo, ó, hoje vamos fazer bonitinho. Mas todo dia eu não consigo ver isso Não, ainda. mas só um dia tá bom. Um dia da semana, começa por aí. Quem É, sabe, né? A Gabi veio com um negócio esses dias em casa, que é Dom Natal, de uma segunda-feira, que o povo não come Segunda sem carne carne. no mundo. Uhum. É, para mim é só no dia da ayahuasca. Então tem o ritual, não tem Só carne, se tá tudo tiver, certo. só se tiver ritual de segunda, né? Ou se tiver. Agora, pronto, tem um jeito de eu não comer carne, Thaís. Tem um jeito. Vamos Ah, consagrar todo dia. todo dia, aí pronto. É, vamos viver na força da ayahuasca, tá tudo certo. Aí acabou. Então, É. mas isso é uma coisa pessoal, assim, né? Eu acho que ninguém precisa se cobrar de nada. É só uma questão de consciência, né? Daquilo que a gente está retroalimentando, dos sistemas, dos subsistemas. Porque aqui ele fala, né, sobre o Vishesha Dharma, daquilo que a gente vê, que nem esse lance da carne é um bom exemplo daquilo que ele fala aqui atrás, ó. Do Vishesha. Ah, eu perdi aqui, mas quando ele fala que às vezes tem coisas que estão na lei, né? Mas que ainda assim não são convenientes para a gente, né? Não é isso aqui, ó, nessa parte aqui que ele fala, ó. Quando você quebra o Dharma, você tem uma energia ruim. É infeliz e as coisas nunca vão bem por muito tempo. Não, não é essa parte não. É a parte do que ele fala sobre o que é lícito, né? Que às vezes a gente Ah, tá. valores que estão É a previstos. parte que eu perguntei para você do álcool. É aqui, ó. É o Dharma do corpo, ó. Ele fala do corpo físico também, é Ishura, ele opera de acordo com os dharmas que controlam o corpo. Que aí ele fala lá embaixo, lá, ó, aconselham contra as ações que machucam o corpo, álcool, fumar, excesso de exercício. Isso a gente acabou de ver agora, mas tem um outro que está falando sobre é, a gente ter algo lícito, né, disponível para a gente, mas ainda assim aquilo não ser conveniente para o nosso Swadharma, né? O exemplo da carne é um ótimo exemplo, porque é lícito, não tem nada que proíba a gente comer carne, mas para alguns não é conveniente, de acordo com o Swadharma que foi criado. Qual o Swadharma que é nesse caso? Swadharma de vegetariano. Então, a partir do momento que eu assumo o Swadharma de vegetariano, eu estou assumindo um papel, né, que eu tenho que cumprir, que é aquilo que eu elegi para mim, né? Então, essa é um ótimo exemplo dessa parte que foi dita ali atrás, né? Pode ser lícito, mas não me convém, ok? Mas Então, isso pode mudar também, né, Thaís? pode. Um exemplo, eu tenho esse dharma de querer ser louco, obcecado por carne. Aham. Mas pode chegar um determinado momento que esse dharma ele vai embora e vem a outro. O Swadharma, né? Você tem um Swadharma Sua dharma. carnívoro. Isso. Aham. Sim, pode sim, pode sim.
tudo é possível. A gente está o tempo todo se movimentando e se alterando, né? Porque tudo é mutável, justamente porque não é real, tá? Então, o que muda não é real. Lembram desse conceito? O que é real? O que não muda. Tudo que muda não é real. É só uma projeção de uma realidade aparente, ok? A projeção de uma aparência. Então, sim, pode um monte de coisa, né? Assim como podem vir outros hábitos nocivos, se você permitir, né? Que venha. Então, é sobre isso, sobre as nossas escolhas que dizem respeito a essa personalidade desse indivíduo que manifesta aqui na aparente realidade, né? Que tem uma aparente um aparente livre-arbítrio, né? Então, tudo isso é questionável, mas aparentemente é. Então, deixa a gente escolher aqui o que nos cabe escolher, né? E fazer dessas escolhas as melhores possíveis. Que essa é a meta aqui para a realidade aparente. Tá certo, gente? Então, olha, a gente parou aqui na resposta apropriada. Na página 96. Na próxima sanga, veremos a resposta apropriada no dia 15. Ninguém quer falar mais nada? Todo mundo entendido nessa parte? Então, vamos entoando o nosso mantra da plenitude Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos pela companhia, pela participação. E a semana que vem, então, seguimos esse capítulo complexo 6, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa bela e inteligente ignorância. Até semana que vem, então, para todos. Bom descanso, bom restinho de semana. Boa noite. Boa noite, gente. Gratidão. Boa noite, povo. Boa noite, gente. Boa comida de carne para todo mundo.